Bom dia, turma. Espero que todo mundo esteja de pé aí, né? O dia já nasceu. Imagino que você já tenha tomado seu café, né? Tá aí sentadinho esperando a aula, dentes escovados e brilhando, igual esse cara aí. Porque hoje a gente vai aprender sobre a história de Timóteo, uma história muito importante para nós. Quem era Timóteo? Timóteo foi conhecido na Bíblia por ser um discípulo muito querido do apóstolo Paulo. Vocês lembram do apóstolo Paulo, né? Aquele que foi chamado por Deus no caminho. Mas, na verdade, a gente está falando mesmo de Timóteo, né? Então, Timóteo, ele era muito querido. E ele viveu ali na cidade, a setinha branca está apontando, ó, na cidade de Listra, que ficava na Ásia e hoje é conhecida como Turquia. Essa era uma das cidades que estava na rota das viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo foi conhecendo várias cidades. Em uma delas ele encontrou essa família que tinha esse jovem chamado Timóteo. E Paulo percebeu uma coisa diferente no Timóteo. Ele percebeu uma grande profundidade pelas Escrituras. E isso tinha uma explicação. A Bíblia conta que a mãe dele, a Eunice e a avó Lloyd, desde pequeno se preocupavam em ensinar para Timóteo as Sagradas Escrituras, se preocupavam em que ele aprendesse tudo o que Deus tinha dito e que ele queria que a gente soubesse. E Paulo, quando chega em Listra e conhece essa família, logo percebe que Timóteo tinha esse diferencial. E isso não era muito comum para os jovens da idade de Timóteo, que estavam preocupados com outras coisas. E, movido por Deus, Paulo faz um convite para Timóteo. Ele convida ele a continuar a viagem missionária que ele estava fazendo para as cidades que ele ainda ia passar com Silas. E aí Timóteo resolve aceitar e vão Paulo, Silas e Timóteo a caminho dessa aventura que ia levar eles a várias cidades. E eles cumprem essa ordenança de Cristo e começam a anunciar o evangelho nas cidades em que o próprio Cristo queria. E, na verdade, muitas pessoas recebiam o evangelho de Cristo com o coração aberto e se convertiam. Nem já outras não gostavam muito dessa mensagem e às vezes se tornavam agressivas. Os discípulos muitas vezes sofreram isso. Por volta de 65 anos depois de Cristo, Paulo e outros anciãos ordenam Timóteo como ministro do Senhor, para que Timóteo pudesse ser agora um pastor. E ele fica alguns anos, durante 15 anos, como pastor na cidade de Éfeso. Essa é uma foto das ruínas de Éfeso hoje. E a Bíblia conta em que durante os anos do apóstolo Paulo, Timóteo foi alguém muito especial para ele. Alguém que foi um verdadeiro filho na fé. E Paulo sempre tinha um hábito de comunicar escrevendo cartas. Era assim que ele cuidava das igrejas que ele tinha fundado. E mesmo na idade dele, né, quando ele estava mais velho, ainda fazia isso. E a Bíblia tem 2 cartas que Paulo escreveu especificamente para Timóteo. Uma é a 1 Timóteo. Nessa época, Paulo estava na Macedônia. Em 2 Timóteo, quando Paulo estava em Roma. Essas cartas eram inspiradas pelo próprio Deus, que usou Paulo para orientar as igrejas, para animar e para falar coisas que o próprio Deus queria que essas igrejas soubessem. Vamos decorar esse versículo? Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer você sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Com Timóteo, aprendemos várias lições diferentes. Como é importante aprender desde criança a amar a palavra de Deus. Se você tem alguém que fez ou faz isso por você,
Agradeça a Deus por essa pessoa. Aprendemos a valorizar quando temos quem nos ensina com amor. Uns têm pai, outros têm a mãe, outros têm a avó e outros têm até outras pessoas que se preocupam. Então, se na sua casa isso acontece, agradeça a Deus. Aprendemos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esse versículo está no Salmo 119, 115. Não tem como a gente andar na escuridão sem tropeçar, né? E você sabia que pessoas sofreram e até morreram para que a gente pudesse hoje ter essa Bíblia nas mãos? São tantas histórias que a gente não sabe e que aqui na Terra a gente nem nunca vai saber. Mas não foi por um pequeno preço que a Bíblia hoje é lida. Você sabia também que em vários países do mundo é proibido ter uma Bíblia? Sério, a Coreia do Norte é um dos exemplos. O Evangelho ele está sendo cada vez mais perseguido. Se a gente ainda pode ter a liberdade de ter uma Bíblia nas mãos, valorize. Essas pessoas, elas vivem num país que o Evangelho é perseguido e estão felizes. Então, continue estudando como Timóteo, aprendendo cada vez mais as Sagradas Escrituras. Isso vai fazer uma diferença enorme. E para viver como Cristo quer e poder ensinar aos outros sobre Ele. Porque não dá para a gente ensinar aquilo que a gente não sabe. A gente precisa aprender para ensinar. A atividade dessa semana é decorar e mandar em áudio a pergunta número 2 do Catecismo, que fala sobre a história de hoje, a importância das Escrituras. E também ler com a família os textos que estão lá embaixo da pergunta durante a semana. Espero ver vocês na próxima.